Bom, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, para nós santistas não tá nada bem, né? Me chamo Leandro Pacheco Neto, estou aqui para gravar mais um vídeo do Santos Futebol Clube. Então, para você que é santista, fica aí meu boa noite. Você torce para torcedores, para outros times, também fica meu boa noite. Se você não curte futebol, mas está aqui vendo meu vídeo, também fica uma boa noite, tá? Se puder dar uma forcinha, curta aí, comenta, compartilha, tá certo? Bom, vamos lá, é isso mesmo, deu a lógica e por muito pouco fomos atropelados hoje, né, no Bank Park, né? Agora é assim que se chama o estádio do Palmeiras, que mudou o nome Heights, né? Então agora se chama Nubank Park, tá? É, vamos lá, já vinha, já de vídeo passado, já falando, tá? Que o jogo de domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Era muito mais importante do que o jogo de hoje, né? A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, tá? Porque a Copa, eu entendo que a Copa do Mundo nossa, vamos dizer assim, né? É o Campeonato Brasileiro, é se manter na divisão de elite do futebol brasileiro, tá? Portanto, não pode ser rebaixado de novo, tá? Senão, com a dívida que essa gestão jogou lá para casa de mais de bilhão de reais. Se houver uma queda para a Série B, ferrou tudo. O time já está quebrado, vai ficar extremamente arregaçado. Tá? Então, o que o Cuca, o técnico hoje, fez, ele basicamente, tudo bem, haja vista que muita gente que assistiu o jogo, Santista, vão cravar que houve falta de vontade, que houve falta de empenho, que houve falta de raça, houve falta de entrega. Talvez eu fiquei com essa sensação, principalmente no segundo tempo, tá? Que deu aquela sensação de que os jogadores não viram a hora de o jogo terminar para ir embora, tá? Mas no primeiro tempo, não. Até pelo menos até tomar o gol, não. Né? Mas eu achei que o Cuca, ele, ao escalar o time que ele saiu jogando, e depois vir que jogar com os titulares, tá? Ele contribuiu para queimar o filme da rapaziada pro domingo contra o Corinthians, tá? Porque vamos lá, né? O Neymar, como já era se esperado, não foi pro jogo, tá? O Alexandre Matos, que cuida do departamento de futebol do time, disse que o Neymar se disponibilizou a jogar, mas aí a decisão do Cuca de não levá-lo, de poupá-lo. Eu não estou propenso a acreditar muito nisso, porque do jeito que o Neymar tem moral, tá? Manda. Eu acredito que se o Neymar realmente quisesse jogar, ele batia o pé e ia pro jogo. Tanto que ele não viajou com a delegação, tá? Capitão do time, né? Diz que é ídolo da garotada, dos jogadores mais jovens, líder. Sequer viajou para a delegação para pelo menos fazer um evento, ficar lá no estádio, no Bank Park, assistindo o jogo, tá? Mesmo não sendo relacionado para jogo, tá? Então essa postura do Neymar né, é que eu vivo seriamente criticando, tá? E é, as circunstâncias levam ele a ser o capitão do time, né? Porque nunca teve perfil de ser de liderança, né, de ser capitão. Nunca teve esse perfil. Liderança ele sempre teve de técnico, no auge dele, principalmente, né, liderança técnica de campo, mas nunca teve perfil de ser capitão, né? Tá? Então é isso, tá? E aí o Cuca, eu pensei, o Cuca poderia ter, já que o próprio, saiu da própria boca do treinador do Cuca, tá? O importante é o Campeonato Brasileiro, eu pensei que ele ia fazer uma coisa parecida do que ele fez contra o Macará, pela Sul-Americana, tá? Poupar os graúdos, definitivamente, tá? Principalmente da linha do meu campo para frente, né? Principalmente jogadores que estão voltando de contusão, né? Aí inclui o Lucas Veríssimo, poderia ter incluído também o Bom Tempo, tá?
Barreal, Gabigol, certo? Basicamente o que ele fez contra o Macará lá. Então, vou colocar um time totalmente reserva, meter 3 zagueiros ali, sabe? Ser um time completamente reativo em campo, dar a posse de bola pro Palmeiras, sabe? Eu pensei que ele fosse fazer uma coisa assim, desse tipo. Poderia ter feito, né? Não é que eu pensei, tá? Ele poderia ter feito. Eu vou tirar a palavra pensei, vou tirar essa frase pensei que ele poderia que ele ia fazer isso, para ele poderia ter feito isso, tá? Porque as decisões que o Cuca toma não são decisões é, pensando naquilo que ele possa. Não, eu vou tomar essa decisão aqui porque isso aqui vai fazer. É o que o time necessita, que vai precisar. Então é essa a decisão que eu vou tomar. Não, ele toma decisões para não desagradar a galera, para não perder o comando do grupo, tá? Ele toma decisões nessa linha, infelizmente, tá? Infelizmente ele toma decisões nessa linha, pensando naquilo que ele acha que não vai fazer com que ele entre em atrito com o grupo, tá? Mas enfim, só não foi um desastre maior que o próprio Palmeiras. Eu acho que passado um determinado momento se contentou com 3-0, teve chance de ampliar mais, né? Principalmente no segundo tempo, mas optou por ficar no 3-0, tá? Vamos lá. O Cuca, ele é impressionante que o campo mostra pro Cuca, tá? Já dá a entender a ele o que ele pode, o que ele não pode fazer, jogadores que, sabe, que dá para ele contar, jogadores que não dá para ele contar, jogadores que ele deveria dar um pouco mais de minutagem e não dá, jogadores que já não estão numa condição tão grande assim de manter a titularidade, a começar pelo goleiro, o Brazão, tá? Mas persiste, enfim. Vamos lá. Nesse período que o Lucas Veríssimo estava se recuperando, tá? Principalmente nos últimos 3, 4 jogos para cá, o Ilharão e o Luan Pérez na zaga, eles deram conta do recado. O Ilharão deu certo jogando como zagueiro. O time estava tomando menos gols, né? Mas com a volta do Lucas Veríssimo, ele resolveu colocar a dupla de zaga Lucas Veríssimo do Luan Pérez, tirar o Ilharão da zaga para jogar como volante, tá? E aí a coisa desandou de vez, tá? O que ele poderia fazer para não desestruturar tudo aquilo que ele fez ali atrás? Ele poderia meter 3 zagueiros, né? Deixava o Lucas Veríssimo na sobra, jogava o Ilharão pelo lado direito, o Luan Pérez pelo lado esquerdo, tá? Poderia ter tirado o Escobar, ter deixado o Escobar no banco, porque o Escobar, principalmente jogo grande, jogo graúdo, o Escobar se encolhe, que é uma maravilha. Se encolhe, que é uma maravilha, não. Se encolhe, que é uma tristeza, tá? Aí que nada dele aparece mesmo. A mesma coisa assim que falar do Igor Vinícius pelo lateral direito, tá? Se bem que ele desperdiçou uma chance muito boa, né? O Gustavo Henrique, que foi o outro volante, que eles fizeram uma triangulação bonita ali pelo lado direito. O Igor Vinícius invadiu a área, tinha jogador para ele rolar na máquina, não, ele preferiu bater, né? Nem deu um chute rasteiro cruzado, deu um chute paralelo e pelo alto, né? Pegou muito mal na bola, desperdiçou uma grande chance, tá? E, enfim, tá? Ele saiu jogando com o Roezer, né? Saiu jogando com o Cabaleiro, deixou o Gabigol no banco, sabe? Cabaleiro não tem nível para jogar a Série A de Campeonato Brasileiro. Não tem nível, tá?
Então ele deixou o Ruiz e o Cavaleiro lá na frente, o Cavaleiro como falso 9, o Ruiz fazendo a circulação ali, né? Não ficando fixo, né? Tem vezes que ele caía pela esquerda também, né? Um rodízio ali de posição, né? Ajudando também o time na armação de jogada. Até que o Ruiz hoje não foi tão mal, mas ainda está longe daquilo que eu espero dele, tá? E é um jogador que só joga um tempo, tá? Só joga um tempo, é jogador para jogar 40, 45 minutos, tá? Certo? Mas na maioria das vezes, pega a bola e fica com aquela enceradeira tremenda. Enfim, até os 30 minutos do primeiro tempo, o jogo até que estava a caráter pro Santos, tá? Tava 0-0, tá? Palmeiras não estava conseguindo entrar na área do Santos, né? A finalização de fora da área, teve um chute foi do Marlon Freitas. Acho que foi do Marlon Freitas, ou do Vitor Roque, da meia-lua, que o Brasão providencialmente mandou para escanteio, né? Enfim, tá? Mas é o tal negócio, um lance de desatenção e a coisa desanda. O psicológico vai lá embaixo, os jogadores parece que não tem mais aquele poder de reação, não tem mais aquela resposta, certo? Contra o Vasco, o Santos fez 3-0, mas é preciso lembrar, o início do segundo tempo do Vasco foi bem avassalador. O Vasco perdeu 3, 4 chances reais de gols ali. Faltou um cara, um finalizador para empurrar a bola para dentro do gol. E aí o Santos conseguiu fazer 1-0 em São Januário no momento que o Vasco estava melhor na partida. E aí a situação inverteu. O Vasco sentiu o gol, né? Depois, mais 10 minutos depois, tomou mais 2 gols, pronto, acabou. Sabe? E aqui não. Aqui, né? O Palmeiras, quando teve a sua verdadeira chance, foi lá e fez o gol, né? E o time estava... O Cuca montou o time tão plantado para jogar ali de forma até mais defensiva do que ofensiva, né? Mas eu já falei, se fosse o caso, poderia ter adotado uma postura defensiva maior ainda, montar 3 zagueiros lá atrás, tá? Se livrar de um dos 2 laterais pífio, ridículo, que não serve pra porcaria nenhuma, ainda mais quando enfrenta um adversário no naipe do Palmeiras. O Santos deu um azar do cacete do sorteio, jogou o Palmeiras, né? Pra ser o adversário do Santos, né? Mas enfim, o André Pereira ainda conseguiu fazer um passe ali por dentro, achou o Flaco Lopes. O Flaco Lopes está vivendo um grande momento com a camisa do Palmeiras, tá? E o Flaco Lopes ainda teve o tempo de girar, chute de fora da área, girar sobre a marcação. O Luan Pérez deveria ter chegado abafando, não chegou abafando. O Flaco Lopes ainda chutou no gol, a bola passou por entre as pernas do Luan Pérez. E lá atrás, na minha opinião, na minha sincera opinião, o Brasão falhou no gol. Tá? Ele chegou atrasado na bola, a bola passou por baixo dele. Tá? E se um dia o Gabriel Brasão já esteve perto da unanimidade como titular do Santos, hoje ele está bem afastado dessa unanimidade, na minha opinião, porque não está vivendo um momento bom, tem cometido falhas, tem tomado os gols que, na minha opinião, goleiro de alto nível não toma, tá? Eu não estou na cabeça, na mente do corpo do Brasão, não sei se é o lance do pai dele, que ele perdeu o pai dele, ainda está mexendo com ele, tá? Se bem que antes do falecimento do pai ficou doente, evidentemente, eu não sei se ainda mexe com ele, ou não sei se coincidência ou não, a volta do Azul para ser preparador de goleiro do Santos, que quando essa gestão assumiu em 2024, tá? O Azul, tá? E o Marcelo Fernandes, né? Tinham saído, foram retirados, foram mandados embora, né? E aí o Azul voltou para ser preparador de goleiro. Já critiquei aqui o Azul bastante vezes, né? Eu acho que ele não é um grande preparador de goleiro, tá? A julgar pelos últimos goleiros que ele preparou,
Tá? O João Paulo tinha um sério problema de saída de gol, tá? De interceptação de bola cruzada na área, de sair do gol, de saber sair jogando. Tá? O João Paulo mostrou qualidades melhores do que o Gabriel Brazão mostrou qualidade melhor do que o João Paulo, por isso se tornou titular. Né? Mesmo com o João Paulo voltando naquela lesão que ele sofreu contra o América Mineiro na Série B, tá? Perdeu a titularidade porque o Brazão tomou contra o gol. Eu não sei se também essa volta do Azul para ser treinador de goleiro, não sei como é que é feito o treinamento dele, se piorou o trabalho do Brazão, tá? Ou se ainda a perda do pai, enfim. O fato é que o Brazão não tá legal, não tá vendo o momento, está cometendo falhas, tá? E ele falhou no primeiro gol, tá? E aí o Palmeiras simplesmente dominou o jogo, ainda no final, dali pro final do primeiro tempo, o Vitor Roque perdeu um gol feito numa boa bola invertida pelo João Arias, né? Aí numa bonita jogada do Maurício pelo lado esquerdo do ataque, lado direito da zaga do Santos, tá? O João Arias perdeu um gol de cabeça feito, tá? E daí depois, uma outra grande jogada do João Arias, né? Aliás, foi uma grande contratação do Palmeiras, tá? Eu acho que o João Arias foi uma das melhores contratações que o Palmeiras fez nos últimos anos, tá? Jogador inteligente, joga de cabeça para cima, enxerga o jogo como poucos, né? Fez uma bonita jogada na linha de fundo, rolou para fora da área, o Marlon bateu na meia-lua, o Brazão rebateu aí no rebote, o André Pereira fez 2-0. Então ficou claro, esse 2-0, eu falei, pronto, já era, acabou. O confronto praticamente já estava sendo decidido ali, tá? E para quem é torcedor do Palmeiras, né? O Palmeiras hoje, no dia de hoje, no dia desse jogo, completou 112 anos de existência, então fica meus parabéns aqui, tá? Reconhecimento aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, uma grande agremiação do futebol brasileiro, um clube tem uma história, tem um peso enorme, tá? Uma grande torcida, tá certo? Nos momentos áureos do futebol brasileiro lá atrás, na década de 60, 70, você viu alguns jogadores para a seleção brasileira. Isso mostra, né, mais ainda a grandiosidade dessa instituição chamada Sociedade Esportiva Palmeiras. Então fica aqui meus parabéns aos palmeirenses e parabéns também pela camisa que o time do Palmeiras jogou hoje, né, em comemoração, né, dessa data. Me lembrou a camisa que a seleção, o uniforme que o Palmeiras jogou hoje contra o Santos, me lembrou o uniforme que a seleção da Itália utilizou quando foi campeã do mundo pela última vez, em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, tá? Uniforme azul muito bonito, tá? Aquele da Itália, e esse uniforme de hoje do Palmeiras me lembrou aquele uniforme da Itália. Então fica aqui meus parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras pelos seus 112 anos de existência, tá? Essa grande e gloriosa agremiação do futebol brasileiro, junto com o Santos, tá? Mas enfim, veio o segundo tempo, né? O Cuca fez aquelas alterações de base, aquelas saídas básicas, né? Tirou o Roeser, né? Como eu falo, é um cara que não fez uma partida horrorosa hoje, mas nunca se impôs como titular, né? Tirou o Roeser, tirou o Cavaleiro, né? Que não deveria nem estar, não era jogo para ele, tá? Quem mais que ele tirou? Deixa eu ver aqui. Tirou o Goeira para colocar o Rony, tirou o João Schmidt para colocar o Bom Tempo e tirou o Cavaleiro para colocar o Gabriel, tá? Enfim, de nada adiantou. Antes de tomar o terceiro gol, a melhor chance foi uma bola cruz, foi cobrança de escanteio, uma antecipação na primeira parte que o Ilharão cabeceou para fora, tá? E uma outra sobra ali que o Rony bateu mal, bateu todo. Eu acho que esse chute do Rony que ele bateu mal, que ele bateu todo, que ele tentou bater de 3 dedos, foi após o terceiro gol, mas mesmo assim, né? Saída de bolas erradas, tá? Passe errado, teve um passe errado do Gabriel. O Gabriel entrou mal no jogo, né? O Gabigol entrou mal no jogo, tá? Saiu brigado com o Cuca do jogo quando foi substituído no jogo agora contra o Mirassol. Parece que o castigo dele foi começar
no banco hoje, entrou mal, tá? Com um passe, uma bola recuada pro Lampérez, aí o lateral direito Giai do Palmeiras, tá? Saiu na cara do Brasão, tentou fazendo a cavadinha, pegou muito embaixo da bola. A mesma coisa tentou o Maurício, né? Tava vendo 3-0 também numa outra cavadinha de bola, pegou uma na bola, tá? E aí, né, o Palmeiras já completamente dono do jogo, dono da situação, tá? Tá? Uma jogada do João Arias, soltou ali pro Giai, já foi na linha de fundo, alçou a bola na área, né? E o Flaco Lopes fez o seu segundo gol. Aliás, o Flaco Lopes, atacante argentino, está vivendo um grande momento com a camisa do Palmeiras. Na minha opinião, ele hoje foi o grande jogador do jogo, né? O melhor jogador em campo, tá? Inteligência para jogar, sabe fazer pivô, dá assistência, faz gol, tá? Tá tendo um entrosamento legal, bacana ali com o Vitor Roque, tá? Hoje realmente é titular absoluto do ataque do Palmeiras, enfim. Tá vivendo um grande momento o Flaco Lopes, que subiu ali, né? Subiu muito mais alto do que o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, sabe? A câmera, o replay mostra que, sabe? Ele subiu e o Lucas Veríssimo estava aqui no peito dele, soberano, sem fazer falta nem nada. A cabeça deu bonito no contrapé do Brandão, fez 3-0. Enfim. E aí foi um. Palmeiras desperdiçou mais 2, 3 chances cara a cara com gol, com o Vitor Roque, né? E tudo mais. Palmeiras, eu falei, se o Palmeiras quisesse, poderia ter dado um atropelo no Santos, tá? E o Cuca simplesmente queimou a sua base, tá? Titular para o jogo contra o Corinthians no domingo, né? Chegou a colocar um bom tempo, tá? Então, se o Cuca pretendia realmente trazer um resultado positivo lá no Nubank Park, tá? Que preparasse melhor o time e que não ficasse insistindo com jogadores que, cara, são jogadores que é para ser utilizados em momentos, em jogos específicos, ter escolhido a dedo para jogar, tá? Não é jogo pro Rony, não é jogo para Cavaleiro, sabe? Ah, o Gabigol deveria ter saído jogando, tá? Ou se não, assume de uma vez por todas que o Campeonato Brasileiro agora é o foco, é importante, e metesse um time, ou fizesse o que ele fez lá contra o Macará, ou metesse um time verdadeiramente misto, e acabou. Para deixar bem claro, não, meu foco é o Corinthians no domingo. Tá? E o jogo contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena, realmente, tá? É mais um jogo do ano pro Santos. Tá? É mais um jogo do ano pro Santos. Vai ser o jogo da televisão. O jogo das 16 horas. Tá? Tá? Esse é o jogo. Tá? O senhor Neymar, que hoje sequer viajou com a delegação, tá? Então, decida domingo, então. Né? Jogue na Neoquímica Arena no domingo. Decida, ou decida fazendo o gol da vitória, ou decida sendo o melhor jogador em campo, dando assistência e tudo mais, tá? Então, já que hoje, tá, ele não foi utilizado, não foi a campo, e sequer compareceu ao estádio para dar um apoio moral para os jogadores, né, já que ele é o capitão do time, então decida no domingo, tá, Neymar? E na minha opinião, Neymar, no último domingo agora contra o Mirassol, a sensação que eu tive é que ele tentou forçar um vermelho para não ter que jogar contra o Corinthians. E já sabia que não ia jogar contra o Palmeiras, tá? Ele não ia jogar no gramado sintético. Gostou, porque ele fez uma falta para cartão amarelo, tá? A Edna deu cartão amarelo para ele, e ele ainda colou rosto com rosto na Edna, falou groselha para ela ser um árbitro mais rigoroso, poderia ter puxado o vermelho. Ele deu motivo para puxar o vermelho, tá? E o Neymar fez uma partida boa contra o Mirassol, tá? Mas essas posturas, essas atitudes, acabam se sobressaindo em relação à performance boa dele dentro de campo, tá? Postura essa que eu não aceito, tá? Enfim, é isso. Tá? 3-0 foi pouco. Na minha opinião, esse confronto contra o Palmeiras já matou, morreu, já era. O jogo da volta na quarta-feira que vem na Vila Belmiro, tá? O Cuca, na minha opinião, não tem nem o que pensar. É meter time misto, tá? Ou tirar pelo menos metade dos titulares e acabou. O foco tem que ser também no outro domingo, lá em Porto Alegre, tá? Contra o Internacional, tá? Que também será o jogo das 16 horas, o jogo da TV, tá?
Então são os dois jogos mais importantes que o Santos tem agora. Que é o Internacional, que é o Corinthians na Neoquímica Arena e o Internacional em Porto Alegre. Dois jogos fora. Tá? Porque o Santos está na 14ª colocação, né? Deixa eu ver aqui, do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Tá? Está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Tá? Tá? Se o Santos pelo menos conseguir uma vitória desses dois confrontos contra Corinthians e Internacional fora, um empate, o Santos avança para 31 pontos e de repente pode subir aí mais 2, 3 posições. E quem sabe quando o Santos for enfrentar o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Sul-Americana, a situação do Campeonato Brasileiro já estando um pouco mais confortável, o Santos tirando um pouco mais do corpo da superfície, sabe? Saindo do sufoco, quem sabe o confronto contra o Atlético Mineiro pela Sul-Americana, o Santos pode se dar o luxo de brigar por uma vaga na semifinal. Tá? Porque senão, do contrário, beleza, mete um time misto, mete um time, sabe, reserva também no confronto contra o Atlético Mineiro, porque o Santos, o Copa do Mundo do Santos é o Campeonato Brasileiro. O foco do Santos tem que estar no Campeonato Brasileiro. O Santos não pode ser rebaixado. Tá? Se o Santos não tivesse desperdiçado tanto pontos na Vila, nesse segundo turno desperdiçou pontos para time que está abaixo dele na tabela, como o Chapecoense e Mirassol, o Santos hoje poderia ter encarado o Palmeiras com, sabe, não, agora eu vou encarar o Palmeiras pensando em uma vaga numa semifinal. Vou usar minhas armas aqui para, de repente, dar um jeito de trancar esse time do Palmeiras, anular as virtudes deles. Não. Mas não, na situação que está, sabe, dane-se a Copa do Brasil, dane-se a Sul-Americana. O Santos tem que focar no Campeonato Brasileiro para não cair. Tá? É isso que eu penso. Certo? Eu fico imaginando o torcedor do Palmeiras hoje vendo o Rony jogando com a camisa do Santos, por lá, caramba, hein? A gente conseguiu extrair o suco que deu desse cara aí. Agora o bagaço tá com o Santos aí. Aliás, muitos dos bagaços, tá? Aquilo que o Palmeiras já extraiu o suco. Muitos dos bagaços veio acabar parando do Santos, né? Passaram pelo Palmeiras, né? Já Rafael foi um, Mike foi outro, né? Mesmo não vindo diretamente, né? Rony, né? Qual outro jogador? Não vou lembrar agora, né? E por falar em Zé Rafael, tá jogando, acho que foi jogar num time lá de Portugal, né? Acho que é a segunda divisão de Portugal, sei lá. Ficou falando abobrinha, né? Sem necessidade, certo? Porque alguns torcedores entraram nas redes sociais dele, cobraram ele, tal. Tudo bem que o Santos ele saiu fazendo um acordo com o Santos. O Santos, ele vai na justiça com certeza buscar esse dinheiro, esse direito que ele tem a receber. E tá certo, contrato é contrato, tem que ser cumprido, né? Mas haja vista que ele foi um jogador inútil com a camisa do Santos. Ele não jogou bolhufas nenhuma com a camisa do Santos. Tá? Ele parecia que estava jogando, fazendo um favor. Tá? E é isso que os torcedores do Santos cobraram nele, nas contas dele nas redes sociais. Tá certo? Então ele falar que eu passei situação aí que ficaram me devendo meses de salário, eu saí com um acordo com o clube, mas se depender de mim eu passo longe daí, não quero nunca mais, sabe? Falar coisas desse tipo não vai... Mostra que o quão ele é pequeno como ser humano, né? Só porque ele fez uma grande passagem pelo Palmeiras, tá? Aquilo ali parece que ele se sente imune, isento de receber crítica. Ele jogou muita bola no Palmeiras, mas caiu. O futebol dele caiu, teve um problema clínico sério, tudo bem. O futebol dele caiu. No Santos ele não jogou nada, e ficou enganando, enrolando trouxa, tá? E o torcedor do Santos ficou cobrando isso nas redes sociais, tá? Sabe, eu fico... Cara, quando eu comecei a acompanhar futebol nos anos 80, anos 90, não existia jogadores mimizentos como existe hoje. Sabe? Jogadores que não aceitam crítica. Naquela época, o jogador tomava crítica, tomava porrada. Eu estou falando de jogadores de naipe de Romário, Ronaldo Fenômeno, daí pra cima. Tá? Jogador de alto calibre.
A resposta deles era dentro de campo, sabe? Agora, hoje em dia, com rede social, caramba, 4, é um mimizento tremendo. Qual é a do Zé Rafael? Tranca os comentários e vida que segue, tá? Mas não abre a boca pra falar merda, tá? Bom, é isso, gente. Acho que não tem mais nada pra falar. Eu falei, o Santos tomou de 3-0, acabou de tomar uma goleada que poderia ser histórica. Esse foi o terceiro confronto de Santos e Palmeiras na Copa do Brasil, tá? Então foi o quinto jogo entre eles na Copa do Brasil. Tá? Nos outros dois confrontos, o Palmeiras levou vantagem, na semifinal de 1998 e na final de 2015, que eu prefiro rigorosamente esquecer, né? E agora? 2026, tá certo? Mas eu já falei, já dei minha opinião aqui, o confronto já era, tá? O Cuca falou mal, preparou mal, tá? O trabalho dele tá na berlinda, mas o problema é que a gente já tá partindo para os últimos 3 anos, 3 meses do ano, então trocar treinador agora, sabe? É temerário, tá? É rezar pro Cuca parar de fazer merda. É isso, tá? Mas o trabalho dele já não tá legal, tá? Tá deixando a desejar. Porque o campo já tá dando resposta para ele. Olha, esse jogador, esse aqui, esse outro, evita, dá mais minutos para esse aqui, para aquele ali. Por exemplo, eu fico impressionado, tá? A sensação que eu tenho, que nas raras vezes que o Miguelito, só para citar um exemplo, quando o Miguelito entra em campo, a sensação que dá é o seguinte: olha, ó, moleque, vai lá e joga. Você vai ter aí 20, 25 minutos para jogar. Se não jogar bem, é mais 4, 5, 6 jogos no banco ou sequer sem ser relacionado, tá? Mas fica dando minutagens para Cavaleiro, Rony, aquele outro atacante, Tassiano, essas porcarias, e não resolve nada, tá? E sem falar que tem o Robson Júnior, filho do Robinho. Eu fiquei sabendo que ele está ganhando um salário de 600 mil reais, juntando salário e direito de imagem. Sem nem ter brilhado no time de base e muito menos no time de cima. E ter subido prematuramente, na minha opinião, tá? Mas é isso. Agora é esperar o jogo contra o Corinthians para ver como é que vai ser, tá? Tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar, mas o vídeo vai ficar muito longo. Reunião de conselho de segunda-feira, contas que não foram apresentadas para o conselho averiguar, analisar. Essa diretoria, eu vou te falar, viu? Tá? Esse terreno de 700 mil metros quadrados em São Vicente, ficando numa área de preservação ambiental, estão querendo levantar um CT lá dentro, sabe? Olha, é muita sujeira, tá? Não é à toa que o Santos está nessa situação. Deixar de torcer jamais, tá? Mas não dá. Essa diretoria não dá, tá? Gente, estamos no meio da semana, partindo para um final de semana. Se cuidem, um grande abraço para vocês, tá? Um bom final de semana a todos vocês aí, tá certo? E já falei isso. Curta, se achar necessário comente, se achar necessário compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.